ele não estava cobrindo nenhum desses jogos do final de semana, mas sabe de tudo, até mesmo dos bastidores, né, Adolfo Campos? Boa tarde para você. Nem tanto, amiga. Tá tudo bem, Lu? Tudo ótimo. Grande Almir. Tudo bom, Adolfo? Você viu o que ela falou? Pois sabe de tudo. Você não trabalhou? Não. Que beleza. Eu tô parecendo quem tem dinheiro, né, Lu? Gente, um abração para todo mundo aqui. Ó, com merecimento, a decisão é Goiás e Atlético. Você não trabalhou, mas o Almir trabalhou e muito esse final de semana. Ralou para mostrar para a gente agora que o Goiás venceu o Goiânia em casa, garantindo aí vaga na final do Goianão. A festa do Goiás começou antes do jogo. No estádio lotado, os torcedores esmeraldinos comemoraram os 76 anos do clube. O Goiás entrou em campo já com 90% de classificação para a final do Goianão por ter vencido o Goiânia no primeiro jogo por 3-0. E mesmo com essa grande vantagem, partiu para cima do adversário. Aos 13 minutos, o Goiás abriu o placar. Num recuo de bola mal feito, o Endel falhou, Brenner se livrou da marcação e fez o primeiro do time esmeraldino. Aos 15 minutos, Michael quase ampliou. E 1 minuto depois, Fumaça chutou mal e não empatou a partida. Aos 24 minutos, o Goiânia desperdiçou de novo a chance do empate. Ao recuar a bola, Léo Senna deu um passe açucarado para Alisson Tadei, que avança e perde um gol incrível ao chutar nas mãos do goleiro Sidão. O goleiro Márcio fez 2 grandes defesas na cabeçada e no chute de Marlone. Mas aos 39 minutos não conseguiu evitar o segundo gol do Goiás. Michael fez o cruzamento e Renatinho não desperdiçou em mais um vacilo da defesa do Galo. Diante de um Goiânia sem inspiração e sem vontade, o Goiás passeou em campo no segundo tempo. O goleiro Márcio fez grandes defesas, mas não evitou mais uma goleada, apesar dos gols perdidos, como este numa bela triangulação do ataque esmeraldino, que Leandro Bárcia chutou para fora. Até que o Galo fez seu gol de honra com Dugaia. Mas no finalzinho do jogo, Daniel Guedes cruzou para a área e Michael, sem marcação, fez de cabeça o terceiro do Goiás. Final Goiás 3, Goiânia 1. O Goiás vai para a final do Campeonato Goiano pela 9ª vez seguida. Se ganhar o título deste ano, será pentacampeão. Com humildade, com respeito, com muita dedicação, a gente vai fazer o nosso melhor. Nós sabemos que nós fomos até onde nossos jogadores quiseram ir, né? Então a gente sabe que nós podíamos ir mais longe se eles tivessem a mesma dedicação. Se o Goiás não tivesse contratado os nossos jogadores antes da hora, né? Fica até um toque para eles aqui para não fazer isso mais. É que é ruim isso, jogadores contratados, inclusive Alisson Tadei hoje, jogou contratado pelo Goiás hoje. Muito ruim, entregou um gol talvez, não sei se porque ele quis ou se ele errou mesmo. Eu entendo a pressão externa, mas a pressão que nós mesmos temos internamente de buscar, de lutar, de se dedicar ao máximo e trazer esse título para o Goiás é maior do que essa pressão externa, então a gente lida com ela com naturalidade e, como eu disse, vamos fazer de tudo para buscar esse título. Adolfo Campos, como você diz lá na Rádio Bandeirantes, onde você trabalha antes de vir aqui para o Jornal do Meio-Dia, o Goiás sobrou em campo? Nesse jogo aí sobrou, no campeonato não. Tanto que o Atlético está colado nele. Agora, como eu falei na abertura, com merecimento o Goiás chegou e a gente vai para o Atlético já, com merecimento ele eliminou o Vila Nova. O título vai ficar em boas mãos. Não sei se para o Goiás ou com o Atlético. E você previa isso, né? Ah, sim, desde o começo. Aí era fácil lembrar que o Amir Sabag, que era folclore comentarista, nem precisava da nossa categoria para fazer essa previsão, não. Qualquer Zé Mané sabia, Lu. Agora, o que a gente não previa era esse bafafá, essa bagunça toda ridícula, né, no jogo do Atlético e Vila. Mas vamos conferir primeiro os detalhes da partida? Quando a partida começou, a chuva já havia passado, mas uma boa quantidade de água ficou empoçada, o que rendeu diversos escorregões, muito mais emoção. O Atlético foi o primeiro a chegar junto com essa jogada de Nicolas. No escanteio, Jorginho ainda tentou novamente abrir o placar para o time da casa.
Minutos depois, foi a vez do Vila Nova atacar, com esse cabeceio de Felipe Rodrigues. E no rebote, Alain Mineiro, dando trabalho para o goleiro Kozlinski. Aos 19 minutos, após a cobrança de escanteio do Atlético, Alain Mineiro pegou a sobra e disparou. Mas no meio do caminho, parou a jogada. O principal goleador do Vila sentiu muitas dores na coxa esquerda. Tanto que foi preciso sair de maca. Vantagem para o Atlético, que cresceu ainda mais para cima do visitante. Vieram algumas jogadas perigosas e aos 36, uma cena inusitada. Na disputa pela bola, o Washington e Neto Moura escorregaram e atingiram o técnico Wagner Lopes do Atlético. E um escanteio para o Dragão marcou o último lance do primeiro tempo. Mas essa primeira etapa terminou assim, sem gols. No segundo tempo, o Atlético continuou dominando a partida. Na primeira jogada de perigo, Matheus aproveitou o cruzamento e chutou para a defesa de Rafael Santos. Aos 34, Rafael Santos defendeu novamente, mas deixou a bola escapar. Pedro Bambu evitou a saída e deu passe para Jorginho, que aproveitou e mandou para o fundo da rede. Gol do Atlético. No finalzinho do jogo, o Vila tentou pressionar para ver se conseguia um empate e levar a partida para os pênaltis. Mas foram os atleticanos que aproveitaram. Em um dos momentos, o goleiro Rafael Santos foi para dentro da área do Dragão, que por pouco não fez mais um. Depois, mais uma jogada perigosa. Jorginho chegou pela lateral e tentou com Pedro Raul, mas foi o Washington que aproveitou a sobra e quase fez. Aí, o clima esquentou de vez. Discussão entre os jogadores e o Washington e Felipe Maia acabaram expulsos. Aos 51 minutos, o apito final soou. A final do Goianão 2019 vai ser entre Goiás e Atlético, para a alegria da torcida rubro-negra. Que situação, hein, o Adolfo, para o Vila Nova, né? 14 anos que não ganha um título no estadual, né? Pois é, e nós dois que gostamos do Vila, né? Rapaz, 14 anos que nós estamos sofrendo esperando um título do Vila. Você era novinho, você ainda nem havia nascido ainda. Não, você era novinho quando quando o Vila Nova foi campeão. Luciana, você já era a melhor apresentadora da TV brasileira, que você é veterana de guerra. Deixa eu te falar aqui, nesse jogo aí, o Vila martelou, foi a luta, mas a maior prova que o Atlético mereceu é que ganhou por 1-0 e o goleiro do Vila foi longe o melhor jogador em campo. Então, foi bem, né? Então o Atlético mereceu, não foi? Mas a saída do Alain Mineiro realmente mexeu com o Vila, assim, de uma forma... Demais. Ele é longe o melhor jogador que tem aqui no futebol goiano. É só o artilheiro, né, do campeonato. É e bom, gordinho e bom. A saída dele no começo do jogo foi ruim demais para o Vila Nova. Agora vamos falar de um fato lamentável, pancadaria e um verdadeiro vexame. O Giovanni Azar acompanhou tudo. O clima da partida já vinha quente dentro e fora de campo. Alguns torcedores do Atlético chegaram a trocar socos. A polícia interveio e dispersou os brigões. Mas, por mais de uma vez, cenas parecidas repetiram. Alguns reclamaram que havia torcedores do Vila Nova nas arquibancadas. E dentro das quatro linhas, em alguns lances mais duros, discussões entre os jogadores. 4 deles chegaram a levar cartões amarelos, mas foi no finalzinho que tudo desandou de vez. Em uma das últimas jogadas, já com a bola parada, os atletas se exaltaram. O goleiro Rafael Santos chegou a empurrar os adversários, e o Washington do Atlético e Felipe Maia do Vila acabaram expulsos. 1 minuto depois, começaram as agressões físicas. Uma briga generalizada dentro de campo, jogadores do Vila, Atlético, pessoal do corpo técnico dos dois times também. A polícia chega, a tropa de choque com spray de pimenta. Pelas imagens, é possível perceber 2 focos iniciais de discussão que levaram a essa briga generalizada. Enquanto no meio do campo, um membro da comissão do Atlético se exaltava com os jogadores do Vila, no banco visitante, pancada entre os atletas. No meio da confusão, um jogador do Vila Nova, o mascote do Atlético e o fotógrafo do time, Paulo Marcos, acabaram machucados. Repare só nas imagens ampliadas. O fotógrafo é atingido... Eu vou lá ver, você se Uma vergonha, isso não é futebol, isso é vergonhoso que aconteceu. Achei que a arbitragem
podia ter sido mais segura no jogo, se amarrou o jogo demais, tirou o nosso jogador tudo da final. É o Atlético, né? Contra tudo e contra todos. Pessoas que estão envolvidas são pessoas que não fazem parte do jogo, né? Não tinha jogador. Então é muita gente dentro do campo, é segurança, é imprensa, é fotografia que entra para dentro do campo, né? E as coisas têm que ser resolvidas pelos jogadores, né? Então eu já tinha saído, nem vi abrir, mas quando eu voltei, né? Eu sinceramente eu não vi jogadores. Depois da confusão, os jogadores do Vila Nova foram acompanhados pela polícia até o ônibus. 6 pessoas foram encaminhadas para a delegacia para prestar depoimentos. Do Vila Nova foram o goleiro Rafael Santos, Keké, Patrick e o preparador físico Renan Lima. E do Atlético, o supervisor Júnior Murtosa e o assessor Léo Roque. Que cena horrorosa, né? Além desses aí que o Giovani falou, um membro da torcida Dragões Atleticano foi preso por lesão corporal lá no estádio Antônio Ascioli, onde ocorria esse jogo que a gente viu aí, que infelizmente terminou nessa baixaria toda aí, nessa selvageria. O Rodrigo Marinho teria agredido outro torcedor que que precisou ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Neurológico de Goiânia. Os times podem ser punidos? Nós estamos aqui com Guilherme Bentsen, que é procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, do TJD. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde, Almir e todos os ouvintes dos telespectadores da TV Serra Dourada. Os clubes podem ser punidos, sim. No caso, houve uma rixa, um tumulto, e pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no artigo 257, os atletas que estavam envolvidos na briga podem ser denunciados e ser suspensos de até pena mínima de 6 partidas, mas em razão de não conseguir identificar todos os atletas, todos os envolvidos, porque tem membros da comissão, tem torcedores e tem atletas, os clubes também podem ser denunciados e ser multados em razão disso. Mas eles podem ser punidos como? Denunciados com base no artigo 257. Se alguém denunciar? Se a Procuradoria denunciar, e certamente... E ela não fez? A Procuradoria ainda não denunciou, porque ainda a gente aguarda não só a conclusão do relatório e a súmula da arbitragem, como também o relatório do boletim de ocorrência dos envolvidos que foram para a delegacia. Como é que o clube pode ser punido numa situação dessas? O clube pode ser punido? O artigo 257, em seu parágrafo 3º do CBJD, ele fala que se, em razão da rixa, do tumulto, não puder ser identificados todos os envolvidos, aí, nesse caso, ao invés de você denunciar o envolvido, o atleta envolvido, você denuncia o clube, que pode sofrer uma multa. Mas uma coisa que fique bem clara que eu imagino, Almir, Luciano, amigos, o resultado é aquele, não tem problema nenhum, o Atlético ganhou com merecimento, vai para a final. Aqui a discussão não é essa, correto? Correto. Não há, então, possibilidade de anulação desse jogo? Não, sem sombra de dúvidas. Porque o jogo já havia terminado, é isso? Sim. O tumulto, momento algum, ele interfere no resultado da partida. A partida em si, ela não tem como ser anulada, não existe nenhuma norma no CBJD para esse fato, para que se anule essa partida em razão dos fatos que ocorreram nesse jogo. Aqui a gente está discutindo, no caso, as invasões de campo, o tumulto, a rixa em si entre os atletas, membros da comissão técnica e até torcedores. Mas isso não é caso de polícia? Também, mas são... No campo administrativo pode haver essas punições. E punição em forma de multa, é isso? Em forma de multa. Assim, o CBJD existem várias penalidades, perda do mando de campo, multa, suspensão dos atletas ou dos Essas punições que o senhor falou seriam para os dois clubes, não para os jogadores? No caso, os brigões, os envolvidos também podem ser punidos? Isso. Como a rixa ela ocorreu em membros de ambos os clubes, tanto os atletas de ambos os clubes podem ser punidos, como ambos os clubes podem ser punidos, porque participaram ativamente da rixa, do tumulto em si. Entendi. Mas os times, eles são punidos quando há o envolvimento comprovado de atletas ou apenas de torcedores? Existe isso, o time ser punido quando a confusão só acontece entre torcedores? Sim, também. Existe também, e isso é bastante comum nos tribunais de justiça desportivas. Trata do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele fala que o clube pode ser punido quando não previne medidas para reprimir ou evitar uma situação como essa, tumulto, né? Procurador, e para a gente encerrar, só o Atlético ou o Vila também que deve ser punido se houver essa denúncia?
Provavelmente ambos os clubes podem ser punidos. E quem é que pode denunciar? Não, a Procuradoria quem denuncia. Assim que Ela vai denunciar? Vai denunciar. Certamente irá denunciar, porque não tem como não denunciar caso de tamanha gravidade. A gente só ainda não promoveu a denúncia, porque a gente aguarda ainda o relatório dos árbitros e do boletim de ocorrência para a gente apurar definitivamente. E assim, são imagens muito complexas para que se faça a identificação correta e que não haja denúncia injusta, né? A gente tem que analisar as provas com cautela e isso demanda um pouco de tempo para que a Procuradoria faça o trabalho, mas certamente o fará. Sim, lembrando que são cenas vexatórias também, né? Diga-se de passagem. Vamos acompanhar essa investigação, conferindo agora, né, Adolfo, os jogos que acontecem, né? Aí está Atlético e Goiás, no jogo de ida, próximo domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico. E o jogo de volta, Goiás e Atlético, também domingo, só que aí lá no dia 21 de abril, 4 da tarde, no mesmo local, Estádio Olímpico. Mesmo local, Estádio Olímpico. Serra Dourada não tem condição. Está fechado, né, para a reforma, né? Sim. Os estádios do Atlético e do Goiás são pequenos por uma decisão. O Olímpico não é tão grande, mas é o melhor local para se jogar futebol aqui em Goiânia, depois do Serra Dourada. E o que dizer desse sufoco São Paulo e Palmeiras, hein, Pois é, saindo aqui do futebol goiano, vamos saber então como é que foi o confronto de ontem entre Palmeiras e São Paulo e também notícias sobre o Campeonato Carioca. O clássico entre São Paulo e Palmeiras teve a estreia do técnico Cuca no comando do time paulista. Quem veio para a arena assistiu um primeiro tempo morno. No comecinho do segundo tempo, o árbitro de vídeo entrou em cena pela primeira vez. O bandeirinha anulou o gol de Lisieiro. O árbitro voltou a agir dessa vez para invalidar o gol de Daverson do Palmeiras, também por impedimento. Na disputa de pênaltis, quem brilhou primeiro foi o goleiro do São Paulo após defender a cobrança de Ricardo Goulart. Depois, Thiago foi para a bola e poderia encerrar a disputa ali, mas Fernando Praz não deixou. A classificação veio das mãos de Thiago Volpe, que pegou mais um. A vitória nos pênaltis foi um teste para o técnico Cuca, que voltou a comandar um time de futebol 4 meses depois de ser operado do coração. O São Paulo não disputava a final do Paulistão há 16 anos e o adversário vai sair do confronto entre Santos e Corinthians na noite desta segunda, no Pacaembu. A disputa foi contra o Fluminense, que saiu na frente com Gilberto abrindo o placar no fim do primeiro tempo. Gabigol entrou no intervalo e aos 23 minutos do segundo tempo marcou para o Flamengo. O rubro-negro só precisava de um empate porque conquistou a Taça Rio. Após o jogo, houve uma confusão entre torcedores. Um homem sem camisa foi agredido no chão por policiais militares e um guarda municipal. É isso. E você se lembra bem que na sexta-feira nós falamos aqui do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade? Lembro. E nós torcemos por um competidor? Vamos conferir. Um abraço, inclusive, para o cabo Leonardo Gondim do Giro, que venceu a prova do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, etapa de Goiânia, na categoria 300 cilindradas light. Ele venceu, Adolfo. Pois é, e só falta agora um de nós falar que nós somos pé quente. Você viu, né? Pelo nosso abraço, ele ganhou. Grande. Só falta isso. Parabéns ao Gondim, tudo de bom, viu? Um abraço também para o Aulos Rincon, jornalista fazendo aniversário hoje, o Fauzi Humberto, que é colunista, blogueiro e youtuber, também fazendo aniversário. E você tem abraço para quem, seu Adolfo? Não, vamos sem vinhetinha mesmo, pois né? Já foi. Cadê a vinhetinha? Cadê o Abraço Futebol Clube? Ela é tão linda. Ela vai... Reforçando, então, aniversariantes, Aulos Rincon, Fauzi Humberto, que se definiu hoje no Instagram, F de fé, F de força, de foco, de muita felicidade. Ele que é muito alegre, tudo de bom para você, viu? Que coisa linda. Olha aqui, não é nem abraço. Para terminar de minha parte esse episódio lamentável Vila e Atlético, o Júlio Murtosa, que é supervisor do Atlético, falou que o Vila Nova quis ajudar o Goiás, provocando os jogadores. Júlio, a sua frase é a pior do ano no futebol goiano. O Vila não ajuda o Goiás, nem que a vaca tussa. E vice-versa, né? E o Goiás não ajudaria o Vila, nem se Cristo voltar aqui na Praça Tamandaré. Essa é para você. E o Marcelão, o segurança do Atlético, de 1,90 m, falou que levou um soco na cara do goleiro Rafael Santos do Vila. O Rafael foi longe o melhor jogador em campo,
mas é meio desequilibrado mesmo. Lamentável, né, Marcelo? Levar um foi soco tudo muito assim. ruim. Muito Procurador ruim. Guilherme Bentes, muito obrigada pela participação. Tem abraços também, espaço aberto. Muito obrigado a todos pelo convite. O meu abraço vai para o Tribunal de Justiça Desportiva, sem clubismo, mas o trabalho vem sendo desenvolvido muito bem nesse campeonato. Tivemos alguns casos, mas o tribunal sempre atuou de forma bem correta. Então, meu abraço vai para todos os membros do Tribunal de Justiça Desportiva. E meu abraço vai para o Adolfo Campos. Até amanhã, Adolfo. O Luciano, meu abraço vai ser para quem? Não, chega agora. Não, para você e para aquele companheiro. Até amanhã. Tchau, Adolfo. Valeu.